crente precisa tão somente de crer em Deus. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Eu queria falar sobre isso essa noite. E olha o relógio aqui. Para mim não passar do horário. 1 Timóteo capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos é o título. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Glória a Deus. Até aqui, mesmo, até o versículo 5. Meus amados, essa palavra daria diversas pregações. A Bíblia é muito rica, a palavra de Deus é muito rica. No único versículo você pode trazer diversas palavras, porque a Bíblia é muito abrangente. É por isso que é o livro dos livros, é por isso que é o livro mais lido do mundo, mais editado, mais perseguido. Aquele livro que muitos reis, imperadores tentaram destruir e não conseguiram. Sabe por quê? Porque ele é a boca de Deus falando ao homem. É por isso que ele é tão completo. É por isso que ele é tão sábio em ensinar e nos mostrar os caminhos a serem seguidos. Paulo fala aqui da doutrina de demônios. Fala aqui que nos últimos tempos os homens iriam apostatar. Apostatar é deixar de lado, é negar a fé. E é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Veja bem, você assiste hoje um programa de televisão de uma determinada igreja, e eu estou falando de igreja evangélica. Não estou nem falando de outras igrejas, estou falando das evangélicas. Você vê o pastor dizer: venha buscar o seu tijolinho. Um chaveiro com uma pecinha de tijolo pendurada. Venha buscar o seu saco de cimento. Um chaveirinho com um saco de cimento. São tantos subterfúgios invencionistas que se transformam na doutrina demônica. A Igreja Católica Apostólica Romana, nos seus 3 primeiros séculos, os 300 primeiros anos de sua existência, foi uma igreja cristã pura. Não havia imagem nenhuma dentro da igreja. Eles não cultuavam imagens, não acreditavam em outros deuses. Era em Cristo mesmo. Era uma igreja santa. Só que ela foi corrompida. Foi corrompida porque o imperador romano, na época, que perseguia os judeus, e a gente sabe da história que muitos judeus eram envoltos em piche e eram queimados aos milhares, e outros eram jogados na arena, no Coliseu Romano, para ser devorados pelos leões. E a perseguição era tão grande, irmãos, que quando foi proposto um acordo, o líder da igreja na época quis o acordo. Só que para esse acordo, os deuses da igreja do Império Romano tinham que vir para dentro da igreja cristã. E eles fizeram naquela época o que fizeram aqueles homens quando estavam lá ao pé do Monte Sinai, quando Moisés subiu para buscar a tábua do mandamento, e eles construíram o bezerro de ouro. Rejeitaram a Deus, o que causou grande ira a Deus. Veja bem, a partir do momento que um pastor, um líder religioso, diz a você: venha buscar o seu cimento. Eu vi na televisão, uma pessoa botou uma Bíblia dentro de um vaso de azeite e espremeu a Bíblia, dizendo que aquele azeite era santo, porque estava saindo da Bíblia. Para um azeite ser santo, qualquer um aqui pode consagrá-lo, em nome de Jesus, porque Deus nos deu esse poder. Então as pessoas começaram a acreditar naquilo que pegava, porque foram ensinados de forma errada. A Igreja Católica começou a dizer: olha, se você tiver uma imagem de São Fulano de Tal, ele vai operar maravilhas na tua vida. E as pessoas começaram a acreditar nisso. E a igreja se corrompeu porque foi ensinada de forma errada, apostatando da verdadeira fé. É que Paulo está dizendo que haveria essa apostasia. E as pessoas hoje em dia, muitas pessoas são levadas a isso.
Há não muito tempo atrás, a Igreja Universal do Reino de Deus fez uma campanha da Fogueira Santa, onde as pessoas davam grande quantidade de dinheiro para ser queimado em Israel. Agora veja, meu irmão, se isso tem alguma coisa a ver, se Deus quer que você pegue o seu dinheiro e queime numa fogueira. Onde está escrito isso? Não, porque virá muito mais para você. Só que essas pessoas são amigas do mundo, são amigas do dinheiro. Você deve ofertar na casa de Deus, manter na casa de Deus, trazer o seu dízimo, a sua oferta, porque isso é semear. E a Bíblia diz que em muito semeia, muito colhe. Em pouco semeia, pouco colhe. Mas você não deve dar a sua oferta. Eu vou dar aqui 100 reais, porque eu sei que Deus vai me dar 1000. Deus não é um Deus de negociata. Deus é um Deus que exige de nós a nossa fé. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Você contribui por uma questão de crer com alegria, por querer ver a obra se manter e crescer. Mas não em troca. Nós não devemos amar a Deus pelo que Ele possui, o grande poder, o dono do universo, o dono da prata e do ouro. Nós devemos amar a Deus pelo que Ele é: santo, puro, justo. Isso sim. E muitas pessoas, ao longo de muitos anos, séculos, muitas almas perderam a sua salvação, cultuando deuses que Deus não aprovava, que não aprova, porque Deus diz: a minha glória eu não divido com ninguém. E o apóstolo Paulo se preocupava, porque naquele tempo Timóteo era o filho da fé dele, e ele tinha uma responsabilidade grande com ele, é tanto que ele exorta muito a ele. E há um momento na segunda carta de Timóteo que ele diz: Timóteo, não se deixe seduzir pelos prazeres do mundo. Ou seja, Timóteo, não deixe ir pela cabeça daqueles que estão ensinando a você o evangelho de forma errada. O que é que diz a palavra santa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Essa história de igreja, olha, vem aqui, vamos fazer agora a campanha da vassoura. Eu vi uma ruma de vassoura num púlpito da igreja, os pastores orando em cima das vassouras. Deus, sim, isso é ridículo. Isso prova, sabe o quê? Que eles não conhecem a palavra de Deus, e se conhecem, estão pecando de uma forma extraordinária, vão receber um castigo grande por isso. Você já pensou, orando em cima de uma vassoura, e para vender uma vassoura, eu não sei nem qual era o preço, me disseram que era R$1000. Você imagine pegar R$1000 de um fiel da igreja, dizendo a ele que com aquela vassoura ele vai varrer as maldições da vida dele, com aquela vassoura ele vai varrer o mal olhar, vai varrer a feitiçaria, a macumbaria. E o nome de Jesus, onde é que fica? Se tiver algum católico aqui, não sei se tem, não se ofenda comigo, mas eu acompanhei muitas procissões quando era católico, e uma das coisas que foi me chamando a atenção, irmãos, é porque na procissão o padre gritava: viva São Fulano de Tal, e Jesus nada. Viva São, e Jesus nada. Lá de vez em quando ele quer dizer que o nome que está acima de todo nome, aquele que Deus mandou para morrer por nós e está à destra do Pai, e que todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e embaixo da terra, aquele que tudo pode fazer, não é glorificado? Aí uma imagem de gesso é glorificada, aí Santa Luzia é glorificada, porque é uma jovem que morreu lá, uma jovem senhora casada que era judiada pelo marido. Peraí, há um momento que Paulo diz assim: alguns de vocês dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Jesus. Por acaso foi Paulo ou Apolo que morreu na cruz por vocês? Paulo estava dizendo: por acaso fui eu, ou foi Apolo, ou qualquer um outro que morreu na cruz por você? Ele estava dizendo: mesmo que se nós fôssemos para a cruz por vocês, não valeria de nada, porque o nosso sangue não pode purificar vocês do pecado. Só o sangue do Cordeiro Santo, glória a Deus, aleluia, só o sangue de Cristo. Todo sacrifício fora do sacrifício de Jesus não tem valor nenhum, irmãos. Não tem valor nenhum, porque o sangue não é puro, porque o sangue vem de um corpo de pecado. Então, a partir do momento que você glorifica a qualquer outro ser, você está dizendo que Jesus se equipara àquela pessoa. Aí você vai e diz: São Fulano de Tal, como eu fazia com São Francisco das Chagas. Meu nome foi colocado em homenagem a esse santo. São Francisco, fale com Jesus. Olha, para Jesus fazer isso para mim.
O pobre de São Francisco foi um sofredor lá de Francisco, na Itália, dormindo, sem escutar nada, está esperando Jesus vir, como eu também estou, nós estamos, e eu querendo falar com ele, porque me foi ensinado de forma errada, porque me fizeram apostatar da minha fé, de uma fé que eu nem tinha direito, que não conhecia a palavra. Aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: há um só Deus e um só mediador. O que é mediador? É aquele que une você a outra pessoa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Por que Jesus Cristo, homem? Porque ele se fez homem para se tornar mediador. Porque ele se fez homem para, através do seu sangue santo e o sacrifício da cruz, se tornar esse mediador entre o homem e Deus. Porque o seu sangue, aspergido sobre a vida de nós pecadores, nos tornam puros e livres da ira de Deus. Aleluia. Eu gosto muito de dizer isso. Tem muita gente aí fora que pensa que Jesus veio para nos livrar do diabo. O diabo para Deus ele não é nada. Quando ele quis subir lá, e havia um trono além do trono de Deus, Deus botou ele para fora, mandou ele descer. E ele desceu trazendo um texto dos anjos. Deus expulsou ele de lá. Quem tem mais poder? Quem expulsou ou quem se rebelou? Quem expulsou. Ele foi expulso de lá. E ele vai ser mandado por este mesmo Deus que nós servimos e amamos para o lago de fogo eterno. Então ele não significa nada. Jesus veio ao mundo para morrer na cruz, para nos lavar dos pecados e nos relacionar novamente com o Pai. Aquela aliança que foi rompida através do pecado. Só isso. Aí muitas pessoas, eu me lembro que quando eu fui para Goiás, viu, Vanessa, foi engraçado. Mamãe disse: não esqueça seu santinho, não esqueça seu santinho. Eu tinha uma imagem de São Francisco num quadro de vidro. Naquele tempo, o povo mais antigo gostava de umas molduras de gesso. Você lembra disso? Era uma moldura de gesso, bem bonita, e aquele quadro, eu tinha uma daquela. Eu, na sacola levei. Cheguei lá em Goiás, pendurei na parede lá, piche, todo dia estava nos pés daquela imagem. Não me lembro disso, porque eu não conhecia a palavra de Deus. E um dia eu estava orando, e Deus, para mostrar que o santo era fraco, o santo caiu de lá, meu irmão. E a armadura era de gesso, foi caco de santo para todo canto. Falei: eita Jesus. E um irmão meu, em fé, que já faleceu, está com Deus, chamado Amaro, começou a me pregar a palavra. Esse irmão era aqui de Juazeiro do Norte do Ceará. E tem uma história engraçada que ele tinha 3 imagens de Padre Cícero na casa dele. Um Padre Cícero pequenininho, um maior e um grandão. Quando ele aceitou Jesus, ele tinha um corcel desse modelo 2. Lembra disso, Fabinho? Ele pegou os 3, Fabinho conheceu ele demais, era muito amigo da gente. Pegou os 3 santos, irmão, botou no porta-malas do corcel, botou a mulher, os meninos dele, ele tinha 3 filhinhas. E tem uma filha mais velha que é o apelido de Zizi, inclusive uma mulher crente mesmo, de fé. E fumaram, vou quebrar todos os 3. Pegou o roçado e chegou lá no mato, disse: é agora. Pegou umas pedras lá, separou as pedras, botou a imagem no chão, na primeira, começou a quebrar. Quando ele pegou a grandona, irmão, ele meteu uma pedra, um caco da imagem voou lá, pegou na testa da menina dele, que cortou, que saiu sangue. Aí ele disse: mas que demônio atrevido. Ele contava essa história, a gente ria. Ele faleceu agora recentemente, mas faleceu crente, é um homem de fé. Então, ao longo do tempo, os homens que pregam a palavra de Deus de forma errada estão levando as pessoas para o caminho, infelizmente, do inferno. Mas aqueles que pregam a verdade de Deus estão levando o povo a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. E essas pessoas que estão sendo levadas para Jesus Cristo, infelizmente, irmãos, é a minoria, porque Deus disse: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Só ficará para ir com Cristo aqueles que cultuarem somente a Jesus Cristo, aqueles que louvarem somente o teu santo nome, aqueles que não acreditarem nessas mentiras enganosas que infelizmente chegou às igrejas evangélicas. Infelizmente muitos pastores estão ricos por vender milagres inexistentes. E sabe o que é que acontece, irmão? Quando esses pastores começam a vender essas ideias, quem que opera na igreja dele? Será que Jesus vai operar na sua vida porque você pegou um tijolinho e ele disse que aquele tijolinho era da sua casa própria?